porque na política gestos são importantes. Então, o cara diz, o presidente não é importante, ele vai lá, leva pessoalmente, reúne com os líderes dos partidos, de oposição, faz um apelo, mostra como é que o governo chegou à proposta, qual é o objetivo da proposta da reforma, mostra que é uma necessidade do país, não é do governo. O projeto da reforma da Previdência não é desse governo. Aliás, essa reforma da Previdência era para ter sido feita pelo Temer, não foi feita porque o Janot não deixou. Esse mau brasileiro, o Rodrigo Janot, quando estava no exercício da PGR, foi ele que sabotou o governo, inclusive porque ele é um dos privilegiados que talvez sejam atingidos na reforma da Previdência, que é essa turma do andar de cima. Então a reforma da Previdência era para ter sido feita lá atrás, os governos do PT, que nunca fizeram, preferiram o populismo mentiroso que levou o Brasil à bancarrota. Essas verdades têm que ser ditas. Então essa reforma da Previdência não é do governo do Bolsonaro, é para o país, e ela não pode mais ser feita, é inadiável, porque ela já era para ter sido feita, mas o populismo não fez, e deixou o país aí numa situação insustentável. Essa que é a realidade. A situação brasileira é insustentável. Em 20, 30 anos, este país não vai pagar a aposentadoria do jeito que está. Essa conta não se sustenta, nem nos estados. Aliás, os governadores estão fazendo as suas reformas. Aqui no Ceará foi feita. Só que a do Ceará foi tímida. Ela vai dar uma sobrevida à Previdência do Estado, mas daqui a 5, 6 anos vai ter que fazer outra, mais profunda aqui no estado do Ceará. O que aqui o governador fez, ela apenas abrandou, minimizou o problema, empurrou um pouco para frente, mas ela não resolveu o problema também aqui do déficit da Previdência no estado do Ceará, que também é insustentável. Quem disse isso foi o Mauro Filho, quando era secretário da Fazenda. E ele disse publicamente. Não disse a interlocutores, a mim ele me falou, inclusive publicamente, que ele falou no meu programa de televisão. Então, a situação da Previdência é generalizada nos municípios, nos estados e a Previdência da União. Então não é um projeto do governo, é um projeto que interessa ao país. E é assim que eu espero que os senhores congressistas abordem. Claro que vai ter debate, é importante, claro que você pode melhorar, mas você não pode sabotar a reforma da Previdência apenas pelo viés político, ideológico, partidário, como quer o Partido dos Trabalhadores. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2019, uma quarta-feira, e estamos iniciando a transmissão do programa Hora da Notícia, porque a rádio está com problema, eu não consigo sintonizar na rádio, alguns heróis estão conseguindo, o aplicativo também deu um pane, é só Martinha hoje, e estamos iniciando agora o Facebook também, minha vida. Também de forma precária, porque a internet do estúdio não está funcionando. Estamos aqui roteando, hoje as câmeras estarão diferentes, né? Se alguém reclamava ontem, hoje é que está pior. E começa o programa de uma nota que o Renato, não sei se todos ouviram aí, do Cláudio Humberto, uma nota completamente estapafúrdia essa do Cláudio Humberto, porque quem ouviu os áudios, e aí não precisa, né, muita interpretação, muita hermenêutica, né? Está muito claro que é exatamente o contrário, que desnuda o Planalto, né? Na verdade, quem mentiu, porque o Carlos Bolsonaro disse que o Bebiano havia mentido de forma absoluta, disse lá no português enviesado, né? E o que está claro pelos áudios é que quem mentiu foi os bolsonaros, quem mentiu foram os bolsonaros. E não só, porque se dizia que ele não tinha falado, falou também sobre laranja, e o Cláudio Humberto diz isso, né? Não é verdade? É verdade sim. Eles falaram sobre laranja e o Bolsonaro reclamou que o Bebiano estaria querendo colocar no colo dele. Está muito claro que Bolsonaro não está envolvido com nada. Na verdade, nos áudios você vê um homem indignado com a situação, dizendo que a polícia vai investigar e pague quem deve. E até chamou o Bebiano, disse, eu acho que você é da mesma linha minha, né? Disse isso lá. E depois ficou dizendo, aí depois entraram numa discussão
que quando o Bebiano reclama, isso já depois, né, reclama que o Carlos Bolsonaro estaria tentando fritá-lo, tirar, aí entra o Bolsonaro pai tentando defender o filho. Olha, no caso do pai, eu até entendo, porque o pai estava numa cirurgia, estava no hospital, se convalescendo de uma cirurgia. O filho é que fez uma coisa horrorosa. E o pior, André, é que tem gente ainda achando que mesmo depois da divulgação dos áudios, né, que não, que o Bolsonaro estava certo, que não falou. Falou sim, e falou sobre o caso dos laranjas. Porque até se dizia assim, não, ele não falou sobre isso, que foi o texto do Carlos Bolsonaro. Mas falaram sim, houve o tema de laranja. E outra coisa, aquilo que o Renato falou há pouco, sobre a questão de receber o vice-presidente lá de Relações Institucionais da Globo, na verdade, o que tem ali é um cara muito leal. No áudio está muito claro que ele não recebeu, está claro que ele iria receber, já estava agendado e o Bolsonaro mandou cancelar. Então não é aqui como se quer fazer crer que ele havia conversado com o vice-presidente de Relações Institucionais da Globo e recebeu um carão do Bolsonaro por isso. Ao contrário, recebeu o carão porque teria agendado. Só que é bom lembrar que outros 2 membros do governo, do alto escalão, o ministro também ali do colo do Bolsonaro, o general Heleno, já havia recebido o mesmo personagem. E o general Santa Cruz também já havia recebido o mesmo vice-presidente da Globo. Quem ainda não tinha recebido era o Bebiano. E o Bebiano foi lá perguntar, tá bom para você, capitão? É o tempo todo ele sendo reverente ao Bolsonaro. Olha, eu vou receber assim, tá bom para você, capitão? Não. Aí o Bolsonaro diz que ele é amigo do antagonista, do site O Antagonista, e teria vazado para o antagonista a informação de que ele tentara falar com o Bolsonaro, e o Bolsonaro não quis recebê-lo. Eu acho muito esquisito alguém vazar uma informação de falta de prestígio. Eu vou mostrar para a imprensa que eu estou com falta de prestígio num momento sensível como esse, André. Não tem sentido. Aí quando ele disse, o Bolsonaro acusa que ele plantou a nota no site do antagonista. E ele deixa claro, não, ele leu para o presidente. O site do antagonista começa dizendo assim, segundo a Folha de São Paulo, portanto, quem deu a informação foi a Folha de São Paulo. E o Bolsonaro replica, olha, mas a conversa foi entre nós dois. Só nós dois sabíamos aí faz sentido, dessa conversa. Né? Não, aí tá certo. Aí o Bolsonaro diz, olha, a conversa era só entre nós dois. Eu não vazei. E a conversa foi parar na Folha de São Paulo. Foi você, Bebiano. Aí, nisso daí, o Bolsonaro tem razão no seu raciocínio. Se vazou ou não, ou se foi especulação da Folha, ou se mais alguém soube e passou para a Folha, é uma outra história. O lamentável de tudo isso é que, primeiro assim, o que está muito claro, que o Carlos Bolsonaro foi quem mentiu. Mentiu de forma absoluta. Estou usando aqui as palavras dele. O Bebiano falou sim 3 vezes com o seu pai e falou sim sobre o tema, sobre o caso das laranjas. E lá o Bebiano até se defende, diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Você, capitão, sabe como ninguém como é que funcionam essas coisas nos partidos. A nacional não sabe o que está na estadual. Eu não sei se isso está de acordo com a realidade, mas foi esse o diálogo. E disse, olha, se houve algum problema, foi com o Bivar. O Bivar é que é o cara lá de Pernambuco. O partido, isso é compreensível, porque o partido é novo. O partido tinha 2 deputados, se eu não me engano, antes, né? Então era um partido que não existia oficialmente assim, não tinha uma grande bancada para você conhecer, não tinha histórico, não tinha tradição. O PT tem tradição, você sabe em cada estado quem é quem dentro do PT. No PSL você não sabe. A história, os jornalistas não sabem e as organizações partidárias também não saberiam. Então faz muito sentido tudo aquilo que o Bebiano falou. É lamentável que o ministro tenha divulgado esses áudios, porque há uma confidencialidade. E, obviamente, por causa disso, ele jamais poderia continuar no governo.
Mas ele já sabia que não ia continuar no governo e está fazendo todo o possível para dizer: eu não vou bater no Bolsonaro. Eu acredito o tempo todo, ele está dizendo que é fã, que é admirador, que continua acreditando no Bolsonaro, mas ele centra fogo no Carlos, nessa figura tóxica para o governo, que é o filho Carlos Bolsonaro. Pode ter tido a melhor das intenções, pode ter agido dentro da maior boa vontade de proteger, de blindar o pai, a condição de filho, mas como político foi um desastre. Foi de uma inabilidade completa. E por causa disso, por causa dele, e o ministro, vendo a sua reputação no meio do mundo, sendo chamado de mentiroso pelo filho e pelo pai, revelou, mostrou os áudios. Na verdade, esses áudios ele já tinha mostrado antes para a turma dos militares. Você até uma vez disse aqui que ele não era bem visto entre os militares. Até uma fonte, se não me engano, o coronel Ducídio, né? E nos áudios está muito claro que realmente os militares tinham alguma restrição em relação a ele. É tanto que ele diz: nas reuniões das quartas-feiras eu não participava. Deve ser uma reunião que a ala militar deve estar mais junta, né? Não sei, eu estou aqui especulando pelo que ele disse. Ele não participava dessas reuniões porque os militares teriam restrição em relação a ele. Mas ele diz que superou essas restrições e ganhou a confiança dos militares. E foi exatamente para esse grupo que ele fez a sua defesa e mostrou, disse: eu realmente falei com os militares. E é por isso que se dizem aí que os militares estão muito preocupados, né? O que eu chamo de presença tóxica no governo do filho. O filho está atrapalhando e fez um mal enorme para Bebiano, para Bolsonaro e para o país. E o Congresso está aí, nós temos problemas sérios. Hoje mesmo na Folha de São Paulo, está dito lá, o Nelson Sá, trazendo da imprensa internacional, dizendo que no momento em que o país tem problemas seríssimos para enfrentar, para discutir, estamos discutindo essa coisa aí de bastidores, né? Que muitos querem elevar como sendo uma crise enorme. Não existia essa crise. Eu volto a dizer, esse assunto ia ficar regionalizado, ia ficar em Pernambuco, ia ficar em Minas Gerais. Quem levou a crise para dentro do Palácio do Planalto foi o senhor Carlos Bolsonaro. Muito lamentável. E eu digo de novo, eu tenho certeza que ele agiu com boa fé, com a tentativa de blindar o pai, mas certamente agiu também com aquela coisa, com aquela animosidade que você tem contra os inimigos, porque há muitos ele tinha colocado o Bebiano como um inimigo seu. Então essas futricas, porque no poder tem muito isso, é cheio de futricas, e você deve superar isso daí. Quando existirem as crises, você deve agir para administrá-las, para crescer com elas, e não para dar uma dimensão muito maior do que ela realmente seja. Ver como é que vai ficar, né, Luciano? Ver como é que vai ficar e o desenrolar dos próximos capítulos, inclusive com essa mensagem que o próprio Bolsonaro vai entregar no Congresso Nacional. Ele vai pessoalmente, como já destacou o Renato, a Câmara dos Deputados levar a reforma da Previdência, ver se vai conseguir ter força, porque eu não sei se essa crise acabou com a queda do Bebiano, se era um camarada diretamente ligado ao presidente. Se o Bebiano caiu da forma que caiu, como é que ficam os outros aliados? Não, isso, os aliados ficam com essa coisa, né? Mas eu acho que a crise do Bebiano, isso daí não vai até sexta-feira, tá? A partir de amanhã já tem a reforma para discutir. Mas veja bem, isso daí vai tornar mais cara a reforma. O Congresso já deu clara evidência, né, de que está fazendo. Aproveitou ontem para derrubar um decreto chulé. Estou usando a expressão que o próprio Mourão, aliás, ele... Mas se contar, ninguém acredita, né? Um negócio bagunçado. Ele reagiu de forma muito blasé, né? Olha, isso era um decreto chulé, e é porque eles não gostam do vice-presidente. Eu tenho certeza que se fosse o presidente, eles teriam aprovado. É um decreto que não tem repercussão, não tem impacto nacional, e o decreto, ele apenas desburocratiza uma ação dentro do governo, que é tornar, aumentar, e está previsto na lei de acesso à informação, que alguns documentos podem ser classificados como secretos, ultrasecretos, reservados. Ele apenas estendia para mais pessoas de confiança que pudessem fazer essa classificação. E ontem o Congresso aproveitou, como era realmente um decreto chulé, para dar uma mensagem.
Não é que o Congresso estivesse preocupado com esse assunto, com a relevância desse assunto, viu, André? Foi, na verdade, uma mensagem para o governo, para derrotar o governo naquilo que não tinha muito impacto. E o Bebiano era realmente, queiramos ou não, era uma personalidade importante nas articulações dentro do Congresso. É tanto que agora dizem até que o Onyx não tem muito essa condição de articular, mesmo porque ele criou certa animosidade com o presidente da Câmara, o Maia, né, quando tentou fortalecer outras candidaturas. Então, quando o Onyx não dava certo, quem era o interlocutor do governo com o presidente da Câmara era exatamente o Bebiano. Então agora tem até um movimento, André, que quem faça essa articulação seja o próprio Congresso, que o Bolsonaro passe para eles, para o presidente da Câmara, Maia, e para o presidente do Senado, Alcolumbre, essa articulação para ver se aprova, porque esse projeto não é um projeto do Bolsonaro, é um projeto do Brasil. O Brasil tem que, com urgência, fazer isso daí. Você nota que já tem gente criticando porque o tempo de transição do Temer, nesse aspecto, concordo com a Haddad, foi piorado. O do Temer era de 20 anos, agora de 12. Mas é o que? Quanto mais tempo você levar para enfrentar esse problema, mais grave será a solução. Mais amarga será a medida que venha para resolver. Então é uma coisa urgente, nós não precisamos, eu acho que é uma página virada, tem que virar essa página realmente e agora concentrar naquilo que é realmente importante e que traz impacto para a sociedade brasileira, principalmente a reforma da Previdência e também o pacote anticrime do Sérgio Moro. Que já começou a ser fatiado, né, Luciano? É a realidade, né, André? É assim, você tem um ideal e o juiz sabe que ele sozinho, quando o juiz tem essa justiça, ele vai lá, julga, condena, sentencia e acabou-se. No executivo é completamente diferente, porque aquilo que ele quer executar tem que passar pelo Congresso. Para passar pelo Congresso, você tem que negociar. Ele percebeu, e aí você tem que ser inteligente para isso, percebeu que da forma como estava, aquele teria dificuldade de aprovar as outras iniciativas que são importantes, mais importantes do que o Caixa 2. Então o que ele fez? Fatiou. Ele viu que havia dentro do Congresso, porque tem muita gente que usa o Caixa 2 dentro do Congresso e, portanto, poderia fazer aí o embate, sabotar o seu pacote. Então, para que não morra o pacote como um todo, ele fatiou. Então, vamos aprovar aquilo que nós já temos consenso. Eu acho isso inteligente. É consenso aprovar isso daqui? É. Então, aprova logo. Esse aqui também é. Pronto, agora vamos tentar aprovar esse daqui também, que não é consenso. Aí vai tentar barganhar, vai tentar ganhar os votos lá no Executivo. Então eu acho isso daí inteligente. Assim como a reforma da Previdência. Nenhuma dessas coisas polêmicas e de impacto na sociedade será aprovada da forma ideal que desenha o governo. Será sempre negociada com o Congresso, porque assim é a democracia. Tem que negociar, senão não adianta, né? Não sai do canto. E acreditar que os nossos congressistas vão legislar em causa própria, no mínimo impossível acreditar nisso aí, Luciano. E com esse congresso que temos, não vai para canto nenhum. Hoje a Câmara não dá, eu tento colocar aqui, mas hoje está muito precário aqui, porque a própria rede da internet do estúdio não funciona. Eu já estou usando aqui, roteando o 4G do celular para poder transmitir e cumprir esse compromisso que a gente tem com vocês, já que está muito precária a transmissão na rádio, né? O meu rádio lá em casa não conseguiu sintonizar. O rádio do carro também não conseguiu, botou no maior som que tinha lá, não conseguiu. E o aplicativo só da Martinha, né? Estou brincando até, já está vendo meme aí que a Martinha nunca fez tanto sucesso quanto na madrugada desta quarta-feira. Deixa eu dar um bom dia para o Dr. Paulo Roberto, o Edmar Cordeiro, o Jesus Alves, a Catarina Soares, o Fábio Tágera, o Olavo Souza, não sei quanto aos outros, mas aqui no meu radinho estou conseguindo ouvir. Grande, alguns rádios eu estou conseguindo. Muito bem, Olavo. O meu não conseguiu. O Valdo Alves, o Feijó Santos, o Erivan Santos Silva, bom dia. O programa não merece uma qualidade técnica ruim como essa, desculpem. Mas a rádio está passando por esse problema e vai com certeza já resolver. A gente espera que seja o quanto antes, né? Bom dia para o Flávio Cavalcante, para o Francisco Souza Silva, no aplicativo está fora do ar. Foi o que nós estamos
dissemos há pouco, né? O Biva Guimarães, o Grijalva Costa, a Maria das Dores Cordeiro, bom dia, Michel Mendonça, Olavo Nunes, Bolsonaro fez certo demitir esse traidor. E quanto aos áudios, Bolsonaro saiu por cima, é minha opinião. Quanto à Folha de São Paulo, cada dia sua credibilidade está indo para o espaço. Olavo, é a sua opinião. A minha opinião é que não vi em nenhum momento traição do Bebiano. Ao contrário, nos áudios está muito claro que ele é muito reverente ao Bolsonaro. Eu não acho aí que ninguém traiu ninguém. Isso aí também é óbvio que é uma opinião minha. Agora achar que o Bolsonaro fez o correto, é óbvio que depois disso não tinha outra solução a não ser exonerar o Bebiano. O problema todo, na verdade, na exoneração foi a demora. Nunca um ministro, sem razão, injustificadamente, foi execrado assim em praça pública. Mesmo talvez o único que tenha sido execrado assim foi o ministro da Educação do Lula, que foi demitido por telefone. Mas olha, assim, foi uma demissão humilhante, mas não um processo humilhante de exoneração como sofreu o Bebiano. Bom dia para Sandra Cabral, para o Marcos Fernandes, para o Rubens Brasil lá no ICO, Sandrinha Valéria, o rádio do carro está funcionando, viva. Bom dia, queridos, diz a Sandrinha Valério. Pois é, algumas pessoas estão assistindo, outras não. É lamentável, mas é isso que nós temos. Nós aqui, profissionais, estamos operando dentro das qualidades técnicas que nós dispomos. Não depende de nós. Mas estamos aqui com todo carinho, com toda alegria possível para dar aquilo que a gente consegue dar para vocês, passar para vocês. O Bebiano mudou a foto dele no Instagram, você viu? Vi. Antes a foto dele era ele junto com o Bolsonaro, né? Juntinho numa mesa lá e tal. E logo depois que saiu, também mudaria. A foto dele agora é com um fuzil, né? Um fuzil na mão. Agora no Twitter, eu estou com o Twitter dele aqui aberto. No Twitter, que ele usa muito pouco o Twitter. Tem a foto dele junto com o Bolsonaro, ao lado do... Esqueceu de mudar ainda. Não mudou, não. E ele fez, por volta de 1 da manhã, uma publicação. Aparece aqui uma foto do Chico Xavier com as seguintes aspas. O que foi dito por Chico Xavier. Nunca se culpe por ter amado, por ter confiado, por ter ajudado. Nunca se culpe por acreditar na bondade humana, na amizade verdadeira, no amor eterno. Estamos no mundo para ganhar e perder. Ou seja, o cara tem que superar isso aí também, né? Página virada, vai ficar nesse lenga-lenga, não dá mais, né, Luciano? É lamentável. O André Ramos dizendo, nem no Face entrou... Não, o Face está tranquilo, viu, gente? Aí se vocês não conseguem, é problema aí de operação de vocês. No Face tá tudo normal. Eu estou ouvindo aqui, estou dando atenção às pessoas que estão dando bom dia, estão interagindo no Facebook. Então, quanto ao Facebook, nenhum problema, tá? Estamos no ar no Facebook e daqui a pouco no próprio YouTube. Pois é, agora, André, é assim, o cara tá sofrido, né? E como você diz aí, como ele não acessa muito o Twitter, isso aí deve ser coisa que colocou. Não. Esse dito foi hoje de madrugada. Ah, foi hoje de madrugada? Foi. Dizendo que a página, a bondade humana, que tem que acreditar na bondade humana, que não pode se arrepender de acreditar na bondade, de ser legal, esse tipo de coisa. Pois é, eu acho que ele se demonstrou um cara legal. Eu não vejo, ao contrário do ouvinte aqui, que ele tenha sido um traidor, de maneira nenhuma, né? E porque o que é certo é que ele realmente conversou com o Bolsonaro. Não há nenhuma mentira quando ele disse para o Jornal Globo, e o Jornal Globo lá é só ler, ele disse que hoje mesmo conversei 3 vezes com o Bolsonaro via WhatsApp. Ele não disse que conversou pessoalmente. Está claro que a conversa foi via WhatsApp. E ele não disse, na matéria do Globo, que haveria conversado sobre o problema. O Globo perguntou sobre a crise, ele disse que não tem crise. Assim como o Sérgio Moro está dizendo que não tem crise no governo. Não tem crise, tanto que hoje mesmo eu conversei 3 vezes com o Bolsonaro via WhatsApp. Isso é verdade. Não tem como dizer que é mentira, como o senhor Carlos Bolsonaro disse, e como o próprio o pai Bolsonaro. O pai entrou, pegou pilha do filho, né? Eu entendo, convalescente, fraco, sem a dimensão completa da coisa, foi envenenado, essa foi a expressão do Bebiano, pelo filho, achando que o Bebiano, para tentar se safar, estaria empurrando o problema das laranjas para o Bolsonaro. Eu não vi isso em momento nenhum. Há gente dizendo que ele queria associar o Bolsonaro ao problema, não vi isso em momento nenhum. Então,
tem umas horas em que as pessoas que tanto criticaram o PT por não fazer uma autocrítica, o PT até hoje diz que o Lula é preso de forma injusta, que há uma perseguição. Então eu estou vendo aí, e muita gente que também não quer raciocinar por uma questão de paixão a Bolsonaro, assim como se tinha paixão para o Lula, não enxergar a realidade. Olha, gente, quando tiver os erros, a gente tem que reconhecer. Porque se não reconhecer os erros, você vai repeti-los. A melhor forma de você não repetir o erro é reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que errou. Houve um erro aí. Bolsonaro foi envolvido. Bolsonaro estava convalescendo numa cama de hospital, de uma cirurgia séria, de mais grave, de mais de 7 horas, cerca de 7 horas de cirurgia. Tinha que estar sendo cuidado. Foi outra coisa, ficou preocupado em ficar governando. Ele tinha que ter saído. Nada disso teria acontecido se ele tivesse tirado a licença, André. Não, deixa o Mourão governar, eu tenho que convalescer. Me deixa livre dessas situações enquanto eu recupero a minha saúde. Afinal, o governo está começando agora. Tem 2 meses aí de governo. São 4 anos. Então, o melhor é você investir de ter uma saúde boa. E você, quando está convalescendo, mexe também na sua cabeça. Você está cheio de drogas dentro do seu organismo. Então, eu acho que só por isso, então, o Bolsonaro, que eu acho que é um cara inteligente, se deixou levar pelo afeto paternal, né? O seu amor filial, né? Viu ali o filho, estaria em sua defesa, e pegou pilha. O filho disse, olha, esse cara quer te enrolar. Eu já te avisei que esse cara aí não é gente boa. Imagina o que é que o filho não tenha dito. E aí o Bolsonaro entra nessa de dizer que não conversou, porque conversar pelo WhatsApp não é conversa. Logo o Carlos Bolsonaro, que foi quem mais usou a mídia social, quem mais conversou com esse país, e até foi um meio pelo qual ele se notabilizou e acabou ganhando as eleições, dizer que conversar pelo WhatsApp não é conversa, não cabe na cabeça de ninguém, André. Então o melhor que tem é reconhecer os erros. Foi um erro, nós erramos, não tem como continuar como ministro, então foi um erro. Eu já falei com meu filho. Aí o Bolsonaro tem que reconhecer também que errou ao dizer que o ministro mentiu. É saber voltar atrás, se perdoar, pedir perdão ao Bebiano, pedir perdão pelo filho e dizer, não queremos errar de novo, não queremos errar, cometer os mesmos erros. A gente sempre vai errar, mas não queremos cometer os mesmos erros, repetir os erros. Nós temos um Brasil aí para a gente governar, um Brasil cheio de problemas. Nós temos 14 milhões de irmãos brasileiros na rua, sem trabalhos, sem dignidade, buscando, pensando num país melhor que foi prometido por Bolsonaro. Então, Bolsonaro, vamos entregar essa melhora ao país. Porque isso não é uma forma nova de fazer política, isso de dizer a verdade pela verdade. Você sempre repetiu as palavras do evangelista João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Neste caso aqui, presidente e o seu filho, com todo respeito, Data Vênia, a verdade não está do seu lado, a verdade está com o Bebiano. O Bebiano disse ainda que aquele tweet do Carlos Bolsonaro no final do ano passado foi endereçado sim ao vice-presidente da República. Diga aí qual foi o tweet para não ficar. O Mourão, né? O general Mourão. Como é que dizia o tweet? A morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto, principalmente após de sua posse. É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa. Sempre fiz minha parte exaustivamente. Pensem e entendam todo o enredo diário. A pergunta que eu faço é assim: o que é que ele quer que a gente entenda quando ele diz essas palavras enigmáticas, né? Parece um oráculo falando, né? E qualquer pessoa assim, o Bebiano está dizendo isso, mas o que você imagina? No dia que saiu esse negócio também, foi a primeira coisa que eu pensei. Quem tem interesse na morte? Pessoas perto, próximas do presidente, que teria interesse na morte. Primeiro, eu achei que era uma viagem dele. Segundo, se não é viagem, essa pessoa só podia ser o Mourão. É o beneficiário direto, né? Claro, né? Bom dia para o Raimundo Bezerra. Tem como reiniciar o aplicativo do rádio, só faz repetindo uma música. Amigo, já foi reiniciado umas 5 vezes, né? Desligado ou... Lamentavelmente a gente não conseguiu.
Sandra, perfeito comentário. Luciano Clever, Cristiano Jans, bom dia para todos vocês. Nós iniciamos, chegou mais um querido técnico aqui, o nosso querido Pajeú, tentando ver se a gente consegue colocar o aplicativo. Enquanto não, o principal veículo agora está sendo o Facebook, embora algumas rádios estejam conseguindo sintonizar. É isso aí, 6h23, bora no intervalo, a gente volta já já. Olá, bom dia. Está na hora de falarmos de uma coisa que eu adoro e tenho certeza. Ama. Claro que estamos falando da IMAC Congelados. Essa empresa que há anos atua no mercado de panificação. Eu estou usando o iPad, aí o que eu clipei. Muita internet tem pouco, mas eu fiquei ontem eu não vim, que algum problema. Hoje é que se eu ficar, que eu botar só a música. Como é que eu vou arranjar a matéria? A matéria eu pego, boto no meu e-mail, cadê? Como é que é? Não existe. Tá na web. Rapaz, vocês têm que chegar junto. Vocês têm que chegar junto e conversar com o Moésio, o Zé Carlos direto. Não é igual aqui, não. Rapaz, ele está pagando e ele quer saber a solução do problema. Em casa ou no seu negócio? Então entre em contato agora com a IMAC Congelados. O telefone é 3878 1212 3878 1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, @IMAC Congelados, e também no Facebook. No site você também pode encontrar mais informações no endereço www.imaccongelados.com.br. Não, se eu trabalhar meia hora aqui, paga o mesmo valor. 3878 Se você é para casa que eu pago. Faz sentido. Deixa eu dar uma Outra dica coisa para quebrada, você hein? que viu o seu relógio preferido parar de funcionar, sua joia mais valiosa ficar danificada, Mas se a pessoa diz que é mudar, é mudar. tudo isso tem conserto em bom lugar. 8h30, O novo, basta você levar no lugar certo. Basta você levar na loja Na Hora, com mais de 29 anos de mercado. A loja Na Hora é especializada em manutenção de consertos, É lógico que eu estou dizendo, não fala para quem. óculos, Gente, já vem a coisa. Agora algumas rádios estão pegando. Cara, uma aqui pegando. Meu rádio aqui tá pegando. Não, mas tem o meu, O rádio do carro tá pegando. o meu uma pequenininho. moderna máquina que Tem hora que Agora em casa o meu é muito ruim. Eu acho que a foto tudo lá em casa. Só pra não Pega a posição, eu tenho casa para rapaz, eu tive tanto tempo assim rodando. recebem um certificado de garantia. A posição melhor. Se Confere mais segurança se tiver antena, bota um bom ao brilhozinho. trabalho realizado. A loja Na Hora possui ainda Hein, uma Saldão? ampla oferta de Só baterias mexer aqui. com marcas mundiais, como a bateria suíça, a marca Foi que mexer Renato, aqui que você falou. está presente em 90% Internet. dos relógios suíços. Fala, Na Hora, veja de perto. Ele está dizendo que tem lá mexendo ali. Isso é onde? Papocou ali, não sei o quê. Conquista e fidelize através de uma pautada frequência. Essa antena aí. Não, aí tá uma. Aquele cabo de aço para segurar a antena. O Não tem nada a ver, shopping não. Center U, Câmbio do Ronald o Machado, shopping que era Belo ali. Passeio, na É. segunda de frente ao Center U, o shopping Rio Mar e o shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja Na Hora. O Ronald me falou que o melhor operador que tem aqui chama-se Paramotique. Loja Ele Na Hora. é um cara que faz direitinho as coisas. É seguro. Ainda dá o toque aí. Eu falei loja Na Hora. Eu sacatrava, foi embora, foi cedo hoje. Foi, tá. Chegou bêbado. Vou fazer suas compras. Leve feijão que caldo. Saboroso, delicioso. Feijão que caldo. É mais sabor na sua mesa. Feijão que caldo. A marca do feijão. Pedidos 91 46 42 34. Feijão. Isso aí. Uma empresa dedicada ao abastecimento de produtos e serviços para o mercado de alimentação, com atuação nas áreas de confeitaria, panificação e sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria? Por que o Bolsonaro já botou o MDB como líder do governo, tu viu? Meu amigo, minha amiga, para você. Venha nos visitar e ver a nossa variedade de produtos. São 3.000 itens, incluindo os produtos Flash. E também contamos com um centro culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores
maravilhosos. Vocês estão usando a internet Os ainda mais? bolos, Não, né? Hoje tá- Tem não. chocolate, iniciar com lá. muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Montese, a Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. Às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 31-8803 ou 3104-0252. Liga pra gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 6h28, Luciano, ainda só esticando mais um pouquinho essa questão do Bolsonaro. Agora, algo que pesa a favor dele. O Temer já teve áudio vazado, o Lula já teve áudio vazado, o Dilma já teve áudio vazado, enfim. E nenhum dos três, dentro desses áudios, pedia investigação da Polícia Federal no próprio partido, né? É algo que pesa a favor do Bolsonaro. Não, se você vai atrás do áudio, o áudio fala muito bem do Bolsonaro. É o Bolsonaro indignado, dizendo que vai mandar a Polícia Federal investigar e quem dever que pague. Então, o conteúdo do áudio em si, todos falam bem do Bolsonaro. A não ser aquela de dizer, olha, você recebeu nosso inimigo aí da Globo, né? Mas isso é uma questão muito pessoal. Não tem nada assim que fira, por exemplo, o decoro administrativo, né? Não tem nada que diga que o presidente cometeu algumas irregularidades. É o contrário. É ele dando carraspana no executivo dele, próximo a ele, amigo dele, dizendo que ele está fazendo coisas erradas. E chateado, indignado por causa desses problemas lá do dinheiro. Que o Bolsonaro não sabe de nada realmente. E é isso que o Bebiano está querendo dizer. Olha, se você não sabe, eu também não sei. Eu estava lá preocupado, era com uma outra coisa, era com a sua campanha. Era para se eleger você. E a conta que eu fui responsável foi... Cuidado, vocês estão igual o ministro fazendo... Pois é, porque nós estamos aqui no Facebook, aqui a gente é transparente, né? Depois, na hora do intervalo, a gente fica conversando, diz algumas coisas que não deveria nem dizer. Eu fico chamando a atenção. Olha, nós estamos no ar. Aí o ouvinte está chamando a atenção aqui, a Vera e o Otávio, dizendo, olha, nós estamos ouvindo o que vocês estão falando. Mas é isso mesmo. Então, André, como você disse, não tem nada que pese contra o Bolsonaro nesses áudios revelados, nesses áudios que foram vazados. Ao contrário, a gente vê um presidente querendo que a coisa seja investigada e irritado por causa dessas irregularidades. Agora, aquilo que eu falava que alguns militares, né, falando que não queriam a presença do filho, hoje, está aqui, ó, acabei de ler aqui, militares se queixam, está na Folha de São Paulo, militares se queixam de filhos e de desarticulação do governo Bolsonaro. O agravamento da crise política levou 3 expoentes da ala militar do governo ao encontro de Jair Bolsonaro para expressarem a queixa do setor sobre a influência dos filhos do presidente e sobre a inoperância da articulação com o Congresso. Talvez até uma coisa alimentando a outra, né? Segundo o relato, os generais da reserva e ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Fernando Azevedo, da Defesa, e Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo, pediram um freio de arrumação. Está correto essa expressão. Ele precisa realmente dar esse freio de arrumação, senão perde o caminho, perde o rumo, né? A Folha ouviu descrições da conversa, segundo as quais o risco de perda de apoio entre a ala militar foi comentado. Outras, contudo, descartaram o tom alarmista nesse sentido. A Folha sempre colocando o tom alarmista, né? É como se dissesse aqui que os militares não estão gostando do governo Bolsonaro. Não. Como estão dentro do governo e são avalistas deste governo, eles chegam para o presidente e dizem, olha, essa interferência familiar não dá certo. E está tudo muito claro que não dá certo, realmente. Como a crise começou em uma questão partidária,
o Laranjal do PSL, os generais atribuem ao papel de Carlos, filho do presidente, que disparou o episódio que levou à demissão de Bebiano ao dizer que ele havia mentido a chegada dela à sala de Bolsonaro. O que os militares estão dizendo aqui, a gente já disse um pouco antes aqui, foi o filho que levou a crise para o colo do pai, do presidente. Porque essa denúncia começou antes com o ministro do Turismo lá em Minas Gerais. O que era essa crise? Está lá, confinada, restrita a Minas Gerais. Depois a Folha divulgou que havia um problema lá em Pernambuco. Portanto, era só administrar e ela ficaria restrita a Pernambuco. Mas não. Entrou o filho, levou a crise para o Planalto, e é que nós estamos comentando ontem, anteontem, anteanteontem, a semana passada, estamos comentando isso daí. Se não, já teria sido resolvido. Mesmo porque quando a Folha trouxe depois que havia 14 partidos, e o Jornal Nacional disse que havia 18 partidos cometendo a mesma prática, né, já diminuiria bastante o fervor, a fervura dessa fogueira, dessa água, né, que está sendo jogada aí, que está no fogo. Portanto, lamentavelmente, foi o filho que levou, que agravou, que deu uma dimensão muito maior que não existia. E estão preocupados porque o grande problema hoje do Brasil se chama a reforma da Previdência e também o combate à criminalidade. São os dois vetores fortes. E por último, a questão de costumes, que é em terceiro caso isso daí, embora tenha sido ênfase da campanha. Era o tripé da campanha, a questão dos costumes, o combate à criminalidade e a questão econômica, que é a principal, é a reforma da Previdência. E ontem o Congresso dando esta mensagem, dizendo, olha, nós estamos aí, não será fácil. Por quê? Porque o governo mostrou vulnerabilidade. O governo mostrou, o próprio partido está assim, como é que vai acontecer? Aquela história que o André falou. Se você faz isso com um aliado de primeira hora, um aliado que está o tempo todo ao seu lado, como um cão fiel, você faz isso com ele, faz uma execração pública, que foi isso que foi levado o Bebiano. O grande problema foi esse, a falta de tato de administrar isso daí. Podia ter chamado Bebiano e explicar, Bebiano, vou ter que exonerar você, por isso acabou tal. Com certeza teria sido resolvido. Mas não, chama o cara de mentiroso em praça pública e leva 3, 4 dias para demiti-lo. Então isso foi muita inabilidade, isso foi uma derrapagem, e precisa usar agora o termo aqui, a expressão de andar de carro, né? Foi uma derrapagem no carro, e esse carro precisa realmente de um freio de arrumação. Vamos deixar restrito o senhor Carlos Bolsonaro à política do Rio de Janeiro, e vamos cuidar dos problemas sérios do país. Luciano, o Bolsonaro está fazendo um aceno ao MDB, escolhendo Fernando Bezerra. Não, exatamente. Isso já é até, como é que se diz, consequência disso, né? Como é que se imaginava que o MDB, né, sempre o MDB, estaria agora junto, né? É claro que é uma pessoa do MDB um pouco diferenciada. E é um aceno não só para o partido, mas para o Congresso. Ela vai ser o líder do governo, imagina. O líder do governo no Senado vai ser do MDB. Vai ser lá de Pernambuco, né? Pernambuco. Que é lá onde aconteceu também o Laranjal, onde está com, né, esses problemas todos. Fernando Bezerra. Até onde se sabe, é uma pessoa séria, né? Embora tenha, parece que há também aí denúncia contra ele da Lava Jato, se não me engano. Ver como é que vai ser. Mas é a política, ele precisa fazer isso, né? A preocupação, hoje o Bolsonaro tem que esquecer isso daí, tem que deixar as questões domésticas para o âmbito familiar, para o Palácio do Alvorada, e tratar no Palácio do Planalto as questões de governo. E deixar isso para lá, se concentrar, vai ao Congresso, vai enfrentar, por causa dessas bobagens todas, de uma crise que não soube ser bem administrada, vai enfrentar o Congresso, vai ao Congresso levar a sua proposta e enfrentar num ambiente bem diferente daquele que não seria sem essa crise que aconteceu, né? Mas ele tem que ir, é bom que ele vá, é bom que ele seja agora o protagonista, né? Deixar os filhos de lado e dizer, eu sou o protagonista. É um cara que se elegeu dentro daquela questão militar, e a questão militar fala muito de hierarquia, de disciplina, e é isso que esse governo está precisando. Ter mais autoridade, não é autoritarismo. Em algumas questões ele foi autoritário, em outras ele deixou de exercer a sua autoridade. Precisa exercer a autoridade de pai, mas principalmente de governo,
de governante maior do Brasil. E tem muita gente, Bolsonaro, que está do seu lado, que acredita, que ainda fica acreditando que o filho tinha razão. Então vamos usar esse capital político, essa lua de mel que ainda existe, para fazer essas reformas. Vamos centrar naquilo que realmente interessa e deixar esses bastidores, essa fofocagem de lado, que diz que tem muita gente fofoqueira dentro desse governo, aliás, de todos os governos, né? Olha só, requerimento do Tasso, do nosso senador cearense Tasso Gereissati, foi aprovado nesta terça na Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, que propõe audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A audiência está prevista para o próximo dia 12. Para o senador Tasso, é fundamental que a comissão possa ouvir do ministro quais propostas do governo federal para a economia brasileira nos próximos 4 anos, em especial a relação à situação dos estados, Luciano. Eu tentei encontrar você, André, aqui na Câmara, difícil, né? mas está muito precário, porque nós estamos com um iPad e não tem como monitor. O normal é ter uma câmera e ter um computador aqui como monitor. Então, na hora que eu mexo na câmera, eu sei quem está pegando. Quando eu viro o iPad, eu fico cego, né? Do outro lado. Acho que não consegui pegar você. Bacana esse requerimento do Tasso, agora precisa de tanta formalidade para chamar um ministro para bater papo. É a liturgia, né? Por exemplo, você vê agora no caso do Bebiano, ele seria convocado para ir depor no Senado. Agora, como ele não é mais Ele não ministro... tem obrigação nenhuma de ir. Como ministro, ele teria obrigação, como né? ministro. Como agente público, ele teria obrigação. Como uma pessoa que não é mais, né? Ele não tem mais essa obrigação. Portanto, ele vai se ele quiser. Ele vai ter um convite e vai para lá se quiser. Deixa eu dar um bom dia aqui, um geral pro pessoal. Mas para falar sobre o quê, meu Deus do céu? O que é que esse homem vai falar no Congresso? Quem? O Bebiano? Oxe! O que é que ele tem para falar? Não, mas veja bem, não é o que é que ele tem ou o que não tem. É a oposição querendo fazer espuma em cima de uma crise que não tem. O agravamento aí é só por causa dos áudios. O conteúdo dos áudios não tem nada que indique, que complique ninguém, né? Bom dia para Fernanda, na Polônia, para Helena Soares. O Alan Rodrigues, bom dia. A Veja dirige suas matérias aos esquerdistas. Só pode. Todos os leitores do Bolsonaro sabem perfeitamente a intenção dessa revista tendenciosa. O que a revista fez foi revelar os áudios. Áudio não tem tendência. Está lá e acabou-se, né? Bom dia, Reginaldo Marques. Bom dia, nobres jornalistas. Na audiência em Crateús. Muito bem. O Rubens Brasil, na realidade, o governo Bolsonaro está totalmente perdido até agora. Idelberto Gurgel, bom dia. Fuxicos, vazamentos, globos e petralhas, deixa pra lá. Tá na hora de começar a governar o Brasil. Parado, é isso mesmo, Idelberto. As coisas sérias estão aí à espera dos debates. Laércio Barroso, oi Luciano, sou Laércio, filho do seu Barroso. Estou aqui em Zurique, na Suíça, assistindo seu programa e estou adorando. Sou de Vajota, parabéns pelo seu programa. Grande abraço, Laércio. Olha aí, o cara na Suíça, em Zurique, assistindo a gente. E é meu conterrâneo, né? Bom dia, Laércio. Grande abraço para você, felicidade. O Francisco Souza, a possibilidade de envolvimento no Laranjal deixou Bolsonaro corrupção, razão pela qual apressou-se em mostrar que não havia o dedo do presidente metido naquele lamaçal. Eu não entendi bem o que você disse, mas o que o áudio deixa claro, que a gente já falou aqui, é o Bolsonaro indignado, deixando claro que ele não tem nada a ver com isso, que já mandou a Polícia Federal apurar e pague quem dever. Isso foi o que disse o Bolsonaro. Bom dia, Fernanda. Bom dia para o Salles Neto, do Jardim América. A Catarina Soares, Luciano, parabéns pela lucidez, bom senso e clareza em comentar esse caso Bolsonaro-Bebiano. E o Laércio, sou muito amigo da sua irmã Fernanda, que mora na Polônia. Sua irmã me mandou o link do programa e estou adorando. Maravilha, é assim que a gente vai ampliando as redes. Bom dia para Sandra Cordeiro, bom dia para o André Capiverive. Bom dia a todos. Luciano, e o... Tentar de novo. Olha aí. O Aloysio Nunes, hein? E o Aloysio Nunes? O Aloysio Nunes sempre negou que estivesse... forma feia de sair da política. Pois é, já numa idade avançada, sempre se mostrou como um vestal, um paladino. Ele continua dizendo que não tem nada, que não recebeu a denúncia aí, que aliás é estranho, viu, André? Como age também a justiça aqui no Brasil, né? O Paulo Preto, que é o Souza, que é tido como o cara que resolve a grana do PSDB de São Paulo, há muito tempo envolvido, né, em denúncias, em gente falando que ele roubava, tal, etc. Foi preso, o Gilmar soltou.
E agora, um bate-boca até nas redes sociais, que o Gilmar não tem como soltá-lo. Por quê? Porque os procuradores encontraram um jeito, os procuradores de Curitiba, encontraram lá um jeito de acusá-lo, colocando como se ele tivesse pagado propina a gerentes da Petrobras. Então, se tem alguma coisa com a Petrobras, vai para Lava Jato, vai para Curitiba e sai das mãos do Gilmar. Isso aí, sei lá, não sei nem como qualificar esse tipo de coisa. Mas aí o procurador, o Dallagnol, ir para as redes sociais para fazer esse debate, para dizer que o Gilmar não pode tirar ele, porque ele está na Lava Jato, e que o juiz da Lava Jato, o relator, é o Fachin, e que é mais propenso a dar as prisões do que o Gilmar. Então é como se a justiça estivesse escolhendo o juiz, e é uma coisa que é claramente ilegal. É ante o sistema jurídico você escolher o juiz. Você não pode escolher nem o juiz, nem o seu acusador. Quando se faz isso, o Estado de Direito foi para o beleléu. Eu não sei se isso aconteceu, mas as palavras e as atitudes de Dallagnol nas redes sociais fazendo esse debate dá munição para aqueles que acham que os procuradores escolheram o juiz que vai julgar o Souza. Então isso pode ter amanhã uma contestação da defesa dizendo que os procuradores deram um jeito de mandar para a Lava Jato tentando fugir do Gilmar. Porque, segundo a compreensão desses procuradores, o Gilmar agiria para soltar Preto, né? Preto, né? Que é o cara Paulo Preto. Então isso não pode também, tá? Por mais que a gente queira que se faça justiça, se você não pode escolher o cara que vai julgar aquele que você está acusando. Então é muito ruim a postura do Dallagnol. Ele devia fazer isso e se calar. Escreva na peça lá o que é que você pensa dele, as acusações e pronto. Mas não ir para o debate. Quando coloca o debate, você dá munição para a defesa do Paulo Preto amanhã contestar toda a acusação feita contra ele como sendo um desvio do Estado de Direito no Brasil. É isso aí, o PSDB cada vez mais esfacelado. É difícil a reestruturação do PSDB. Chega aqui a matéria tentando aqui.